Está começando mais um episódio do Conecta AC, o podcast que tem a missão de conectar você aos nossos associados e parceiros. E hoje a gente vai falar de um tema aqui muito esperado por todo mundo, que é sobre a FENS. A gente está na reta final da FENS e nada mais melhor para falar do que o João, que está como vice-prefeito, de falar como que é. João, seja muito bem-vindo aí. Primeiro, presidente Rogério, agradecer aqui a oportunidade de vir aqui fazer esse bate-papo com vocês, agradecer a toda a sua audiência aqui para a gente falar desse tema que é tão importante, empreendedorismo, né? A gente que já tem tido contatos em relação a esse tema, vai ser aqui um bate-papo muito produtivo, tenho certeza. Que legal. Hoje o objetivo mesmo é esse, é a gente bater um papo de como que é esse projeto da FENS, como foi tirar isso do papel, vai acontecer aí, tá? Estamos na reta final, então eu acredito que tá todo mundo na expectativa da primeira, vai ser um marco na cidade, vai ser muito legal. Fala aí pra mim, como que tá sendo os bastidores, o pessoal falando aí? Legal. Primeiro, eu começar com uma informação que a gente vai repetindo ao longo do podcast aqui, que a FENS acontece agora nos próximos dias 18 e 19, 25 e 26, das 9 da manhã até as 8 da noite, 66 estandes, 66 expositores, né? Uhum. Participantes no primeiro final de semana, mais 66 no segundo final de semana, com mais praça de alimentação lá à disposição e muita oportunidade, né? E o bastidor disso é muito interessante, né, Rogério? Aí respondendo já a sua pergunta, né? Quando a gente vai fazer o plano de governo lá na eleição do ano passado, a gente faz um bate-papo com os eixos, né, da sociedade para poder entender as demandas. E dos empresários, a gente ouviu que nós precisávamos fomentar mais o comércio da cidade, ter mais ferramenta para os empreendedores. Isso a gente colocou lá no nosso plano de governo. Aí vem o Fernando Pasqualino, continuou como o secretário de Desenvolvimento Econômico do município, pegou essas metas lá estabelecidas pelo nosso prefeito, professor Rodolfo, e está lá executando. Café da manhã do empreendedor, está aí tirando do papel a ACE, a FENS. E aí a gente contou para tudo isso com o apoio da ACE, né, que também está lá no dia a dia com a gente. E aí, como que a gente pode fazer? Como que nós podemos unir forças? Eu quero parabenizar o trabalho seu e de toda a diretoria disso, sobre esse tema, né? E também contamos com o apoio da Câmara Municipal. Tem lá o vereador Wandi, fez um projeto de lei referente ao empreendedor, trouxe a Câmara Municipal, todos os outros vereadores também para esse tema, e a gente juntos está tirando aí essa primeira FENS do empreendedorismo e dos negócios aí do papel. Os bastidores são complexos, a gente vai falando aqui um pouquinho mais, porque às vezes as pessoas pensam, tirar uma feira Acho que é tirar da cartola. É simples. Não é tão difícil também, né, Rogério? Mas ela cumpre um rito jurídico, cumpre um rito de transparência para a gente poder entregar para toda a comunidade, também para os nossos empresários, para os nossos empreendedores, para as mães atípicas, para as nossas queridas artesãs lá da nossa feira criativa, a gente entregar um ambiente que possa proporcionar para todos crescimento e oportunidade. Que legal. Né? É isso que a gente espera aí dessa primeira FENS aqui no nosso município. Cara, eu já estou muito feliz disso acontecer. Como eu falei para você, quando eu assumi em janeiro ali a presidência da CE, a minha missão era ver essas pessoas que estão remando, por exemplo, toda essa parte da prefeitura já fazendo acontecendo, a feira criativa, e a gente poder remar junto e ver isso começando a acontecer e trazendo alguns frutos em parcerias, como o Dia D, como a FENS vindo aí e vários outros projetos que estão para sair do papel, é muito gratificante, assim, em pouco tempo a gente unindo força para fazer acontecer. Muito, 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 muito obrigado por isso, por proporcionar isso e estarmos juntos aí nessa parceria. Mas agora falando dos bastidores ali, que nem eu falei, a gente não tem essa noção, a gente acha, vamos tirar a FENS do papel. Beleza, o que acontece lá? Qual que é o trâmite que tem que acontecer para que a gente tire um projeto desse, ainda mais um projeto não previsto assim exatamente, né, nesse formato, nesse planejamento? Como que é? Com os bastidores, o que a gente precisa? Entanto que é até uma coisa que os associados perguntaram, por que levou todo esse tempo pra gente tirar a FENS e bater martelo? Eu falei, calma, tem todo um processo. Primeiro que a gente, obviamente, no mundo que a gente vive, a gente entende que o tempo passa muito rápido, né? Também, e às vezes tem essa percepção de que as coisas podem demorar.
o segundo mandato do prefeito professor Rodolfo começou agora em janeiro, como o mandato da ACE também começou agora em janeiro. E a gente tirar uma feira desse tamanho do papel, dessa complexidade, em 10 meses é um feito muito positivo, viu, Rogério? Acho que é importante que a gente, deixe isso claro. E não quer dizer que a gente não possa melhorar sempre, né? Sim. A gente tem que melhorar. Mas, Rogério, tem uma tônica no mandato do prefeito professor Rodolfo que ela é para a vida. Ninguém faz nada sozinho, né? Eu já ouvi uma frase muito interessante que diz o seguinte: quem podia fazer tudo sozinho, que foi Jesus, ele chamou mais 12 para acompanhar, certo? Nossa. Que foram os discípulos, né? Então, para que a gente tire um projeto do papel, é necessário que diversas unidades gestoras atuem. Então, o Fernando Pasqualino foi lá, através do desenvolvimento econômico, com o time dele, recebeu lá o vereador Wandi, que contribuiu, toda a Câmara Municipal, outros vereadores que contribuíram para a ideia, formatou. Eles levam essa ideia para mim e para o prefeito. O prefeito, o professor Rodolfo, é quem diz, olha, legal, vamos executar nesse formato. Aí o prefeito autoriza, inicia-se toda uma fase burocrática. Primeiro, você precisa construir um local, ou destinar um local que possa receber. E por isso que foi escolhida lá a região central da cidade. O Espaço Cidadania, ele dependia de algumas adequações para poder receber uma feira desse tamanho. Se vocês notarem lá, o espaço foi inteiro reformado. Claro que não é só para fins, ele vai ser ele é um espaço de eventos para receber eventos da prefeitura, eventos da comunidade como um todo. Mas nós passamos por uma reforma porque era necessário, para que a gente tivesse, inclusive, a aprovação do Corpo de Bombeiros para fazer conforme todo o regramento. Então, definiu-se espaço. Aí você vai fazer o dimensionamento do local para definir o número de estandes que é possível você alocar dentro desse espaço. Aí você usa a área de fora anexa para a questão da praça de alimentação, que também é algo que é necessário numa feira dessa, que fica aí tanto tempo aí as pessoas participando, e é normal que elas vão lá e também façam o consumo de bebida e de comida, né? E aí depois disso você elabora o edital, que tem que ser um formato que permita que todos participem. Você tem que definir um regramento, que todos participem. Aí é o empreendedor da cidade, o empresário, o pequeno, o médio, o grande, é a família atípica que precisa também do seu espaço para poder gerar renda, é lá, como eu já falei aqui das nossas artesãs, que nós precisamos lá acolher também a nossa feira criativa aqui, porque tem presta um serviço maravilhoso aqui na cidade, né? Tá lá expondo nas nossas festas, está lá expondo todos os finais de semana na nossa praça. Então, é algo que a gente precisa olhar para tudo isso. Elabora o edital, e aí ele tem que passar pelas outras unidades, gestão pública, tem que passar pelo jurídico. Você, para um evento como esse, você tem que entender ali o espaço junto com a unidade gestora de esportes, porque tem uma agenda colocada, tem a unidade gestora de trânsito que precisa regrar sobre o impacto nesse local, aí você tem a segurança pública para você ouvir, aí você envolve comunicação para poder comunicar tudo isso. Então, você tem que ter um pool de pessoas aí para você poder tirar uma questão dessa do papel. Mas tira, quando a gente faz tudo junto, dá muito certo. A gente conta com a ACE também aí no nosso dia a dia para falar, olha, esse formato tá legal, esse formato atende. Porque a gente tá lá na prefeitura, Rogério, a gente tem outros assuntos que a gente precisa conhecer, que é fornecer o serviço público de qualidade, a zeladoria da cidade, certo? A gestão do trânsito, a gestão da segurança, da saúde pública, da educação, do desenvolvimento social das pessoas. Mas o empreendedorismo é algo que está da porta para fora da prefeitura. E como que a gente deixa essa porta aberta para poder que a gente tenha um fluxo melhor e todo mundo acabe ganhando? Porque a prefeitura também, com geração de renda, ela está ganhando. Sim. A renda é algo que é uma meta nossa, a geração de emprego é uma meta nossa, né? Mas a burocracia, justamente, eu acho que eu tentei resumir aqui, né? De tudo que a gente passa para poder ter uma feira. E agora é o talento de vocês que vai fazer dela um sucesso, não tenho dúvida. Que legal. É muito importante a gente falar isso, porque dá para ver, não é uma canetada que resolve tirar um projeto desse do papel. Então, são várias etapas, como você falou, e realmente em 10 meses, juntar tudo isso e tirar do papel, realmente é um marco aí, fazer acontecer. E é muito legal a gente trazer esse viés aí, porque realmente a parte empresarial movimenta muito a cidade, né? Tudo começa ali gerando emprego, gera mais imposto, que aí isso converte em várias áreas para saúde, educação, segurança, como mesmo você falou ali. E a gente
eu vejo muito isso daí que você falando de porta aberta, ter relacionamento, conexão. É um déficit que a gente está junto tentando resolver dentro da cidade, que é a parte de conexão e network dentro da cidade. Então, a gente vê o Fernando ali fazendo café, a gente faz os nossos workshops junto também, e o público dele frequenta o nosso, e vice-versa, para gerar isso. Isso é muito importante, esse relacionamento, porque eu vou falar uma frase que você me falou quando você foi lá em janeiro me conhecer. Você falou assim, Rogério, o não a gente já tem, cara. Vamos correr atrás do sim. Então, às vezes, o empresário se limita por achar assim, não, eu não vai dar. Não, eles não vão me receber, não vão me ouvir. Ou é um projeto muito complexo como a FENS para tirar do papel. Acho que, Rogério, a gente acerta mais quando ouve. No mandato do prefeito professor Rodolfo, a gente tem isso de maneira muito clara. Nós, no começo do ano, nós precisamos construir, no primeiro semestre, né, o planejamento para os próximos 4 anos, ou seja, onde a prefeitura vai colocar a sua capacidade de investimento para atender aquilo que a população precisa. E a gente andou pela cidade, visitou todas as escolas estaduais, abriu uma consulta pública para poder ouvir as pessoas. Então, se a gente ouvir, nós vamos acertar. Foi ouvindo que a gente entendeu que era necessário dar uma atenção maior para o empreendedor. Foi ouvindo que a gente juntos criou o dia D de desconto. Pode ser tem quem julgue que é uma ação pequena. Claro que bom que julgue assim, porque quer dizer que a gente pode melhorar, porque quer dizer que a gente pode ampliar. Mas eu tenho certeza que isso já gerou um resultado positivo. Todo primeiro sábado depois do 5º dia útil do mês, as pessoas têm lá um ônibus a R$1 para transitar pela cidade, mas principalmente para poder transitar pelo nosso comércio, para consumir. E isso gera emprego. Você veja, nós no primeiro semestre desse ano, nós temos aqui em Várzea Paulista um saldo positivo de 555 empregos formais. Para uma cidade do nosso tamanho, é um fator muito positivo. Sim. Mas falando da veia do empreendedor, nós temos que estar atento, e eu acho que isso nós temos feito de maneira muito positiva, que é esse olhar para o empreendedor de fato. No país, Rogério, nós temos hoje uma das menores taxas de desemprego da nossa história. Mas por quê? Porque a nossa geração de renda ela mudou o seu perfil. A gente tem muito mais famílias investindo no empreendedorismo, elas buscando o seu negócio próprio, elas constituindo meios para poder normalizar e juridicamente se adequar o seu sustento ali, ter uma contribuição para uma aposentadoria, para uma seguridade social. Então a gente tem um mercado que mudou. Hoje as pessoas buscam, como tem tido, a prefeitura está nesse momento, inclusive, a gente tem uma carreta do Senai lá na Praça Céu oferecendo curso de panetone, de confeitaria. Por quê? É uma medida que a população espera. Olha, eu quero melhorar, eu quero ampliar, eu quero começar meu negócio, eu quero empreender na minha própria casa. Quando a gente está atento a isso, a gente vai acertando. Mas é ouvindo, Rogério, não tenha dúvida. Ninguém faz nada sozinho. Se a gente ouvir, a gente vai conseguir vencer esses desafios e preparar a cidade para um outro patamar. E essa é a nossa missão. Que legal. Essa é a nossa missão. E pegando esse gancho e usando, eu assumi em janeiro, a gente ficou organizando a casa, produto, serviço, para ter coisas para oferecer para o associado. Agora a nossa missão lá como associação é começar a visitar para fazer exatamente isso que você está falando. A gente entender onde que a gente tem que melhorar, o que a gente pode fazer, como que a gente pode, o dia D pode ser melhor ainda em parceria, para fomentar mais negócios e impactar. É uma cadeia, como você falou mesmo. Então, uma ação, apesar de ser pequena, isso gera um efeito em cascata a médio e longo prazo que a gente não tem como mensurar. Veja, a gente tem aqui em Várzea Paulista diversos talentos. E nós temos aqui pessoas, atividades que já estão consolidadas, que fornecem para o Brasil inteiro, que exportam para fora do país. Quando a gente observa tudo isso e consegue ouvir todo mundo organizar, eu tenho certeza que a prefeitura ela pode ajudar em alguma coisa. E é isso que eu disse, essa é a nossa missão. A gente tem aqui, nós vamos ter na FENS, desde do pequeno negócio que fornece com uma qualidade excelente uma caneca como essa de brinde, até alguém que fornece. Essa semana a gente conheceu, por exemplo, nós temos visitado alguns, a gente pegou a lista lá e sorteia, vamos conhecer esse participante aqui, esse expositor da nossa feira, né? Esse participante, que legal, né? Acho que é assim que a gente tem que dizer. E essa semana a gente foi na eLife,
né? Uma empresa familiar que nasceu há 3 anos e você notar o crescimento que essa empresa tem. Atua lá no controle de pragas, uma questão que é totalmente consumida pelos condomínios residenciais, pelas empresas, pela indústria alimentícia, está em todos os ramos da sociedade, e a gente tem uma empresa aqui que está crescendo, que está faturando, que vai estar lá participando na FENS. Ela vai realizar grandes vendas dali? Não, foi isso que o João Eberle disse, né? Mas dali a gente vai prospectar o nosso negócio para além das fronteiras de Várzea Paulista e conhecer os empreendedores da cidade. Para nós já cumpriu o objetivo. Mas quando a gente olha para a feira em si e para a nossa atuação enquanto Poder Executivo, Rogério, para nós é muito importante que a gente quer deixar um recado claro para todo o estado de São Paulo, para toda a nossa região. Olha, a Várzea Paulista está organizada e ela pode contribuir para fora da sua fronteira. Ela tem qualidade de mão de obra, tem qualidade dos seus serviços, tem qualidade dos seus produtos. É isso que a gente vai deixar muito claro com uma FENS. Então, estamos nós aqui, como eu disse, com excelentes exemplos. Por exemplo, nós já visitamos uma empresa que ela é habilitada por diversas companhias aéreas mundiais para fabricar o reboque dos aviões. Você pensar num Boeing que voa o mundo inteiro, ele pode contar lá no aeroporto com o reboque que é produzido aqui no nosso município. Olha que orgulho para nós. Sim. Então, a gente tem uma pequena contribuição, certo? Aqui no nosso município para a aviação, que até essa semana teve um dado muito importante. No Brasil, né? O número de voos, ele superou o número de viagens de ônibus. Olha só que dado interessante. Nossa, né? Que legal. Como que a economia vai se moldando e vai mudando. Mas esse é o nosso papel. A gente dizer, olha, a Várzea Paulista que se organizou do ponto de vista de finanças, que organizou a sua cidade, que está buscando crescer, que está buscando acertar, que está aí construindo um novo hospital para trazer mais independência da área da saúde e vai entregar agora no início do ano que vem. Uma prefeitura que trouxe o corpo de bombeiros para, inclusive, impactar aqui para o empreendedor, para o empresário. Às vezes, mas o que o corpo de bombeiro tem a ver? Tem tudo a ver. Né? Tem tudo a ver. Quando você vai cotar o seguro lá, o cara tem uma perguntinha lá do corretor de seguro, né? Sim. Qual que é o tempo de resposta do corpo de bombeiros que você tem aí na sua cidade? Isso traz para ele uma condição melhor de ter um seguro mais barato, de proporcionar aqui uma condição mais viável economicamente para que ele possa empreender no município. Quando a gente olha para outra questão, Rogério, que está tudo convergindo, né? A gente vem aqui para falar do empresário, do empreendedor, mas são coisas que atingem diretamente também esse eixo, né? Essa finalidade. A gente olha, hoje o prefeito, professor Rodolfo, conseguiu a obra lá da Paiva Castro, certo? Sim. Tem quem possa falar, né, Rogério? Mas por que não constrói uma represa no município? Gente, nós não temos área para construir uma represa no município. Se a gente for fazer uma barragem, a gente tem que desapropriar metade da cidade, certo? Para poder ter uma represa que tenha condição de manter 120 mil habitantes, né? Sim. Então, qual que foi a obra indicada pelos técnicos da Sabesp, pelos nossos técnicos? Olha, você tem que trazer a água da represa mais perto. Qual que é a represa mais perto que você tem? A Paiva Castro, aqui em Mairiporã. Então, são 25 km de adutora, vai trazer 400 litros por segundo aqui para Várzea Paulista, para Campo Limpo Paulista, e a gente vai ter esse problema resolvido. Isso quer dizer o quê? Que a gente vai poder crescer, Rogério, no número de empresas, que a gente vai poder crescer no número de unidades habitacionais, para que a gente possa avançar e equilibrar sempre a conta. Esse é sempre o desafio do nosso município. O prefeito fala um negócio muito importante. Ele fala, eu não sou caixa econômica para ficar guardando dinheiro. Eu tenho que investir e eu tenho que dar retorno para a população no imposto que ela paga. Então, a gente está ali olhando o tempo inteiro como que a gente pode ampliar a nossa receita para poder prestar mais serviço na ponta. E aí, a gente quando olha para esses exemplos aqui básicos, olha... Independência na saúde, isso é importante para o cara que vem empreender, para o cara que vem morar no município, que vai consumir de vocês, certo? Que estão empreendendo. Isso é importante para você trazer a empresa que vai gerar emprego e que vai consumir do pequeno empreendedor que vai estar nessa feira, que vai estar aqui no nosso dia a dia. Quando a gente olha para o Corpo de Bombeiros, é segurança para todo mundo. São exemplos, né? A administração pública é tão ampla e por isso que ela é fascinante, né? Eu imagino tudo isso, a gente só consegue... pelo você explicando, ter uma noção. Sim. E a gente pensa assim, por exemplo, pensa aí na sua administração da sua empresa, todas as áreas, segmento, marketing, venda, comercial, financeiro, o operacional. Agora, imagina numa prefeitura que também é o maior CNPJ da cidade, é uma empresa... Nós falamos isso em janeiro, né? É o maior CNPJ da cidade e é uma empresa também. Então, tudo isso que você está falando, áreas para que tudo isso aconteça. Nossa, deve ser fascinante, por um lado,
né? E uma loucura por outro, né? De fazer tudo isso acontecer, se comunicar, A enfim. gente está olhando ali o dia a dia da prefeitura, Rogério, e a gente olhar como que nós podemos, minimamente, pelo menos não atrapalhar. Certo? Então, a nossa missão não é atrapalhar o empresário, não é atrapalhar o empreendedor, mas a gente tem que olhar para ajudar. E eu acho que nós temos tido iniciativas muito positivas, né? E vale a pena a gente repetir. Café da manhã do empreendedor, que é uma rodada de negócios. Sim, sim. Quantos bons negócios já não saíram dali? Com certeza. Isso é importante. Entra naquela... FENS, o dia de desconto. Daqui a pouco a gente vai discutir na semana que vem como que nós podemos se ajudar para o Natal iluminado. Que legal. E é isso que a gente vai movimentando a cidade, gerando oportunidade para todo mundo. Isso é muito importante. Gera conexão, isso que você falou também do café. Às vezes a gente está procurando solução fora e temos aqui com a qualidade maior ou igual, mais acessível, do lado, e a gente não sabe. É isso. É isso. Então isso é muito importante. Isso serve para nós. É engraçado, a gente vai conversando aqui e eu me lembro de uma questão. Na minha casa lá não tem a cabeceira da cama, né? Aí um empresário da cidade estava lá, ele apresentou o negócio dele, a gente faz cabeceira de cama e tal. Eu falei, pô, já tá aí, ó. Certo? E você... Já gerou, falou, meu fornecedor. É isso, e você tá ali e no dia a dia, isso não é a nossa prioridade. Acorda cedo, chega tarde, né? Uhum. Não é a prioridade, mas quando você vê a oportunidade, tá ali, cartão aqui na sua mão, pô, vai lá, faz um orçamento para mim, já tá resolvido. Então, negócios como esse, minimamente, aqui para mim, que é pro consumidor final, mas entre os empreendedores, entre os empresários, entre os comerciantes, são histórias e histórias que já ocorrem através dessa iniciativa da Unidade Gestora de Desenvolvimento Econômico. Isso deixa a gente muito feliz. Se a gente puder cada vez ouvir mais e acertar mais, nós estaremos cumprindo a nossa missão. Legal. E eu acredito que a FENS vai ser um marco para tudo isso que a gente... O resumo de tudo isso que a gente falou até agora, a FENS vai ser um marco e um pontapé para uma nova visão de empreendedorismo para a Várzea. O pessoal vai começar a ver quantas empresas a gente tem aqui, assim, em potenciais. Que nem você falou, a gente tem aqui estrelas aqui que fornece serviço mundial e a gente às vezes não sabe sobre isso daí. Então vai ser muito legal. E o que eu queria falar sobre isso? A gente vê muito a FENS falando sobre empresário, empreendedor, que é o tema em torno disso. Mas o cidadão também é. Na verdade, a FENS é para o cidadão, né? Fala aí Exatamente. Um pouquinho, chama aí os munícipes para participar aí dessa FENS, porque é para eles conhecerem esses estandes aí. A gente, inclusive, tá esperando um grande público para essa feira, né? Rogério, o que a gente quer? A gente quer o munícipe de Várzea Paulista conhecendo o nosso empreendedor, o nosso empresário, o nosso comerciante, mas a gente quer convidar também toda a região. Venha conhecer a qualidade que a gente tem aqui em Várzea Paulista e que a gente pode fornecer para toda a nossa região, para todo o nosso estado, para o país, para o mundo. Mas, de fato, o carinho, né, o coração nosso está aqui para o Varzino. Então, o Varzino, ele está convidado. Dia 18, 19, sábado e domingo, que já é o próximo, certo? Já é o próximo. Já é agora no próximo final de semana aqui. E nós temos depois 25 e 26 também. 66 expositores, participantes no primeiro final de semana, mais 66 no segundo. Vale a pena, muita coisa legal, muita coisa boa. E depois ainda dá para comer lá, jantar, almoçar lá na praça de alimentação, tomar um chopp, né? Dá tudo certo. Ai, que delícia. Então vai ter ali um momento de conhecer quais são os comércios aqui, locais de Várzea. Vai gerar um momento de conexão, de lazer ali. Então é um evento que tem que estar na agenda aí de todo mundo, ó. Coloca aí na sua agenda para você estar ali Qual que é o endereço lá? Ali fica na Avenida Ipiranga, eu não vou me lembrar o número, me perdoa, mas fica... O Espaço Cidadania. Fica na esquina da Avenida Ipiranga com a nossa Avenida Pastor Alberto Rezende. Atrás da Prefeitura, atrás do Paço Municipal, Espaço Cidadania, região central da cidade. Pertinho para quem vem de outra cidade, está do lado da estação de trem. Ai, que legal. Para também quem quiser utilizar esse transporte público, né? Região central, ponto final de ônibus fica ali ao lado, né? Bem também no prédio anexo, ali que fica ao lado, que é na Praça Céu. Todas as condições foram pensadas para poder ter essa facilidade de acesso. Eu acho que vai ser uma oportunidade excelente para todo mundo. E importante dizer, né? Nós já tivemos edital, nós já tivemos o chamamento público já ficou aberto para quem quiser se cadastrar, mas tudo isso de maneira gratuita.
para o empreendedor, eu acho que isso faz muita diferença, certo, Sim, Rogério? com certeza. Não tem que pagar nada pelo espaço. Ele Isso. vem lá, ele tem um espaço entregue com toda a condição dele expor, ele tem que trazer os produtos dele e, obviamente, ali, organizar o time dele ali, ou a família, para poder fazer a venda, para poder falar do seu negócio ali no dia a dia. Você vai pagar para participar de uma feira, em qualquer outra exposição aí, o custo de um stand não é baixo, certo? Não é baixo, não é baixo. Então, às vezes você deixa um investimento muito alto. Ali você vai ter a condição de, sem esse investimento inicial, poder vender o seu negócio. E a gente espera todo mundo lá. Você, Rogério, você vai todo dia, né? Com certeza estarei lá. Você vai estar lá todo dia. Representando a associação ali e ouvindo ali, como você falou. Bom, essa FES, eu acredito que já é um sucesso, já, por ter saído do papel e tudo acontecendo. E agora, o que a gente pode esperar? Isso daí vai ser um projeto? A gente vai ter... É a primeira de outras FES? Como que é? Com certeza. A gente fala de primeira porque é só a primeira mesmo, não é a única, né? A gente quer... Esse é um projeto que, como eu disse no início, foi colocado no nosso plano de governo, contou com o apoio da ACE, contou com o apoio da Câmara Municipal, inclusive através de projetos de lei, e é só a primeira. A gente quer repetir essa feira todos os anos, tomar a Deus cada vez melhor, cada vez com mais oportunidades de negócio para todo mundo, tomar a Deus cada vez com um grande número de público para que a gente possa dar vez aqui para o nosso empresário, comerciante e empreendedor de Várzea Paulista. Mas sendo pragmático aqui e certeiro na resposta, é só a primeira, nós vamos ter todos os anos sim. Nossa, que legal. Isso como eu falei, vai ser um marco, vai ser um divisor aqui para a cidade, para os empresários, empreendedores se conhecerem, gerar conexão, ter esse braço junto com a prefeitura é super importante. E a gente está encaminhando para o fim aqui. Tem uma mensagem que você gostaria de deixar para os nossos associados, para os empresários que vão participar dessa FENS? Você tem qual é a missão que você vai deixar para eles aí? O que eu quero é que todos estejam lá muito animados, né, para fazer boas vendas e dizer para eles que podem contar com a prefeitura de Várzea Paulista, podem contar com o nosso governo. Nós também estaremos lá nesses dias para bater um papo com todos, para poder ouvir. E eu acredito muito nessa ferramenta, Rogério, entendeu? Não tenham receio de vir até nós e nos procurar, porque essa é a nossa missão. A gente tem que ouvir vocês para entregar a melhor política pública. E a gente vai estar lá no dia a dia para poder ouvi-los também. E do resto é só desejar que daí saia muitos bons negócios, viu? Com certeza. Eu tenho certeza que se todos vocês crescerem, Várzea Paulista está crescendo junto. Bom, é isso daí. Bom, a gente vai promover lá uma rodada de negócio para que isso aconteça, para que todo mundo que esteja participando se conecte, se conheçam ali e gere muito mais negócio, receita, parceria, sociedade, quem sabe não vai sair disso daí. Bom, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores oficial desse episódio, que é a Sicredi, mandar um abraço pro André lá, e pra Contabilidade Pasqualino lá, pro Fábio e toda a sua equipe aí, obrigado por patrocinar e fazer isso acontecer. E claro, João, obrigado por, como a gente já falou, imagino que a sua agenda deve ser ali complexa, dedicar esse tempo para vir aqui, bater um papo, compartilhar de como que é os bastidores de tirar um projeto desse, que é a FENS, para acontecer. Muito obrigado aí pelo seu tempo. Eu que agradeço, Rogério. A agenda é corrida assim, mas a gente no bastidor aqui já combinou. Nós vamos voltar aqui depois, junto com todo o time, para a gente fazer um balanço da FENS e eu já tenho certeza que vai ser muito positivo. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Bom, a gente está encerrando o episódio. A gente se vê no próximo episódio do Conecta AC, o podcast que tem a missão de conectar você aos nossos associados e parceiros.